Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. E hoje eu vou trazer um assunto aqui no canal que ele está muito em voga no momento, devido às altas taxas de juros, que é a nossa querida renda fixa. Um tipo de investimento no qual você tem uma taxa de juros pré-estabelecida e possui um risco muito menor do que a renda variável. Então fique até no final desse vídeo, você vai sair daqui sabendo tudo sobre LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e o CDB. Eu ia fazer um vídeo único, mas eu vou dividir em dois, e a segunda parte, a continuação desse vídeo, eu vou explicar para vocês de maneira bem didática o que é o efeito de marcação a mercado, que muita gente tem dúvida em relação a ele, como é que funciona, porque o pessoal fica enrolando demais para explicar, e eu vou explicar de uma forma bem simples, naquele padrão do canal Investidor Teta Gang. Beleza então? Roda a vinheta. Agora, inicialmente, vamos partir para aqui para algumas definições, né? Eu vou iniciar pelo CDB. O que ele é o CDB? Ele se chama Certificado de Depósito Bancário. Ele é como se fosse um empréstimo que você está fazendo para uma instituição financeira, e esse empréstimo ele já vai ter uma taxa de juros pré-estabelecida, podendo ser pós-fixado, pré-fixado ou híbrido. Quando eu mostrar os exemplos aqui para vocês, vai ficar mais fácil da gente poder explicar o que são cada um deles. Basicamente, esse empréstimo que você faz para a instituição financeira, ele tem imposto de renda, ele tem IOF e ele é garantido pelo FGC até R$ 250 mil. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai reparar o investidor caso a instituição financeira venha a quebrar. Aí você vai ter uma devolução do seu valor. Só que isso não significa que seja um processo rápido, que seja um processo simples, né? Pode ser uma coisa muito demorada e que dê muita dor de cabeça. Então, uma dica: procurem instituições de confiança, instituições grandes, instituições sólidas. Porque uma coisa que o pessoal confunde muito é a questão da renda fixa não ter risco. Não é isso. A renda fixa, ela tem risco. Algumas operações com mais risco, outras com menos risco. A diferença da renda fixa para a renda variável é o que o seu retorno ele já é estabelecido de alguma forma, né? Seja um retorno pré-fixado, onde você vai ter uma taxa, ou um retorno pós-fixado, que ela vai estar indexado a algum índice, podendo ser inflação, ou Selic, ou IGPM. Tá? Não se preocupa com isso, nos exemplos a gente vai mostrar mais. Então esses seriam os CDBs. Nós temos também os LCIs e LCAs, que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. Basicamente, ele é a mesma coisa do CDB, só que ele é voltado tanto para a área imobiliária quanto para a área do agronegócio, né? São formas que as instituições financeiras elas fazem a captação desses recursos para poder investir em projetos, né? Financiar as operações, diversas atividades. Um detalhe muito interessante dos LCIs e LCAs é que eles não têm imposto de renda e também não têm IOF, o que pode trazer aí uma grande vantagem sobre os CDBs. Um dos problemas é que geralmente eles não têm liquidez diária, eles não podem ser sacados diariamente e eles podem sofrer do efeito de marcação a mercado, que vai ser o tema do segundo vídeo. Mas também, assim, são operações extremamente seguras, certificadas também, garantidas pelo FGC. Em terceiro, nós teríamos os CRIs e CRAs, que eles são basicamente a mesma coisa do LCI e do LCA, só que um é o certificado de recebível imobiliário e o outro é o certificado de recebível ligado ao agronegócio. No caso do CRI e do CRA, você não tem a proteção do FGC. Eles têm um outro detalhe também de baixíssima liquidez, então nem no mercado secundário, se você precisar, talvez você consiga sair deles, por mais que haja marcação a mercado. Basicamente você vai fazer aquela operação para retirar o dinheiro somente no vencimento, tá? São operações de mais risco,
porque são promessas de dívida. Seria, por exemplo, no caso do CRI, vamos pegar um exemplo para ficar bem fácil. Uma incorporadora faz um financiamento residencial horizontal, né, um condomínio de casas, e ele coloca esse financiamento à venda. Diversas pessoas vão e compram essas casas aí, os terrenos, o que seja. Só que elas não vão pagar à vista. Isso aí vai ter um prazo para receber, né, financiamento. O que essa empresa faz? Ela vai pegar esse conjunto de dívidas, vamos supor que esteja avaliado em 10 milhões de reais. Ela pega esse conjunto de dívidas, ela vende esse conjunto de dívidas para uma securitizadora. Essa securitizadora ela não vai comprar por 10 milhões, ela vai comprar por menos, por 5 milhões, por 7 milhões. E a securitizadora vai emitir esses CRIs e CRAs que vão ser vendidos para diversos investidores. Então, assim, a securitizadora ela paga menos, ela vai cobrar um spread ali de juros em cima dos investidores, e os investidores que comprarem esses cupons de dívida também vão receber o seu retorno ali, né? Eles vão ter os juros em cima desses investimentos. Então seria basicamente isso aí no caso do CRI e do CRA. Só que assim, como a ideia aqui, quando a gente fala em renda fixa, a gente está buscando segurança, vamos focar no feijão com arroz, né? O CDB, o LCI, o LCA e também o Tesouro Direto, que eu vou falar sobre ele. No caso do CRI e do CRA, ele é um investimento um pouquinho mais arriscado, o seu dinheiro pode ficar travado, então você tem que se preocupar com isso aí, tá? E tem o risco das empresas, devido a você não ter a proteção do FGC. Nós temos também a debenture, que entre as operações de renda fixa, ela já tem bastante detalhes, eu não vou entrar no caso da debenture, só vou explicar por alto. Ela é uma operação bem mais arriscada. No caso, ela é uma forma de captação do mercado de capitais, onde sociedades de ações elas emitem títulos como se fossem títulos do governo. As pessoas compram esses títulos e vai ter um prazo de resgate, onde essas pessoas vão ser remuneradas. Aí tem diversas características. Pode ser convertido em ações, pode não ser. Pode ser uma empresa de capital fechado, pode não ser. São prazos muito grandes, tá? Talvez, quanto maior o risco, mais retorno você tem, aí cada um tem que pesar, né? Mas a gente tem debentures aí de empresas muito sólidas emitidas no mercado. Cito, por exemplo, a Taesa, empresa e sociedade de ações, tem o capital aberto na Bolsa de Valores, né? Companhia de energia elétrica, muito boa pagadora de dividendos, e ela financia a construção dos projetos dela através da emissão de debêntures. Então, se os investidores não comprassem essas debêntures, seria muito difícil dessas empresas conseguirem financiar ali o seu trabalho. Por último, a gente tem os tesouros direto, os títulos do tesouro, que são títulos que os investidores compram do governo federal. Teoricamente, eles seriam o investimento em renda fixa mais seguro, porque está protegido pelo governo federal. E a gente sabe que se faltar dinheiro, o que o governo faz? Ele imprime dinheiro. Aí a gente tem diversas consequências, inflação, tem um monte de problema em cima disso aí. Mas, teoricamente, os títulos do Tesouro, eles são o investimento de renda fixa mais seguros que tem. Então aqui a gente já vai passar para os exemplos e fica bem mais fácil de explicar as características. Qualquer desses tipos de renda fixa, eles sempre vão ter a taxa de rendimento, ele vai ter o prazo de resgate e o tipo de investimento mínimo. No caso aqui, a gente tem 3 exemplos de certificado de depósito bancário com taxas diferentes. No caso aqui, a gente tem uma taxa pós-fixada, que ela está rendendo 115% do CDI. Por que ela é pós-fixada? Porque vai depender do preço do CDI, da rentabilidade do CDI, da taxa do CDI, durante a evolução aí do tempo até o resgate. Então a gente percebe que, apesar de ser uma renda fixa, porque ele está fixado em cima do CDI, mas a taxa ela vai variar no decurso aí do prazo de resgate, certo? Então esse tipo aqui é uma taxa pós-fixada. O CDI, ele acompanha a taxa Selic. Então hoje a gente tem a taxa Selic, foi atualizada recentemente em 15 de junho, se eu não estou enganado, em 13,25% ao ano. Esse valor aqui vai ser 115%
do CDI. O CDI é um pouquinho a menos do que a taxa Selic. Isso aí vocês podem estar conferindo os valores dentro do site da própria B3. No caso aqui ele vai ser 13,15%. Quando a gente acessa aqui o site da B3, já tem a informação aqui, ó, da taxa DI. Aí fica bem fácil de vocês calcularem. Então tá aqui o site www.b3.com.br. O outro detalhe aqui é o prazo de resgate. Sempre quando vocês forem procurar um investimento, pode ser que ele tenha prazo de resgate, mas ele tem uma liquidez pré-estabelecida, seja diária, onde você pode realizar o resgate em qualquer dia útil, ou pode ser ter um período de carência de 30 dias, 60 dias. Aí isso aí vocês têm que olhar, tá? Aqui a gente tem um CDB pré-fixado, ele já tem uma taxa estabelecida, então independente da variação do CDI, do IPCA, né, da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e do IPCA, que mede a inflação, é o índice de preço do consumidor amplo, essa taxa está pré-fixada, você vai receber esse valor na data de resgate, vai render 14% ao ano. E por último aqui a gente tem um CDB híbrido, ele está acompanhando o IPCA, no caso aqui híbrido, por ter essa parte pós-fixada, e a gente tem essa outra parte aqui pré-fixada. Se o IPCA tiver em 10% ao ano, esse CDB aqui ele vai estar rendendo 16,7% ao ano. Da mesma forma, tem um prazo de resgate e o investimento mínimo. Aqui, da mesma forma, exatamente igual ao CDB, nós temos o LCI, a letra de crédito imobiliário, e a letra de crédito agrário. Reforçando, LCI e LCA são isentos de imposto de renda, são isentos de IOF, porém você tem a questão da marcação a mercado que pode ocorrer. Tá joia? Aqui, depois quando eu explicar a parte de marcação a mercado, fica mais fácil no próximo vídeo. Então assistam o vídeo que eu vou produzir na sequência desse aqui, explicando o que é esse efeito. Mas aqui, exatamente da mesma forma, a gente tem taxa pré-fixada, taxa híbrida e taxa pós-fixada, investimento mínimo e data de resgate. Um detalhe que, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar só para mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Voltando aqui no CDB, se a gente abrir uma calculadora e fizer um cálculo aqui, ó, de 115% do CDI. Então, esse CDB aqui de 115% do CDI, ele vai estar rendendo ao ano 15,12%. A gente está em 2022. Caso você segure esse CDI até a data de vencimento, que vai ser daqui a 2 anos, a gente acaba entrando na tarifa mínima ali do imposto de renda, que seria 15%, nós vamos descontar 15% em cima dessa rentabilidade. Então vamos multiplicar aqui por 0,85. Eu vou ter uma rentabilidade real de 12,85%, tá? Por causa do imposto de renda. Isso aqui é obrigatório. E se a gente pegar um LCI, por mais que ele esteja escrito aqui 93% do CDI, e a gente fizer a mesma conta, vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Vai ser 0,93 vezes 13,15. Então a gente vai ter uma taxa real aqui de 12,22%. Nesse exemplo, ele ficou menor do que o nosso CDB. Só que o CDB aqui eu considerei de 2 anos. Aí o que você tem que analisar? Se você tem um CDB de prazo curto, por exemplo aqui fosse um CDB de 6 meses, e você encontrasse um LCI de 6 meses, vamos só raciocinar aqui que o prazo de resgate fosse 6 meses, tá? Nesse caso, ó, a gente ia ter 115 vezes 13,15, só que 6 meses a gente cai na maior taxa do imposto de renda, que é 22,5%. Esse rendimento real aqui, ele vai ser de 11,71%, caso fosse 6 meses. E olha aqui o que acontece com o LCI aqui nosso, se ele também fosse 6 meses, né? Mesmo ele sendo 93% do CDI, em virtude dele não ter imposto de renda, ele acaba compensando mais que o CDB. Então é isso aí que vocês têm que comparar. Se a intenção for retirar no prazo de vencimento, verifiquem a questão do imposto de renda. Façam as contas, beleza? Aqui a gente tem exemplos de CRIs e CRAs, né?
Então, não tem... aqui eu vou chover no molhado, que é a mesma coisa, ó. Investimento mínimo, prazo de resgate e o tipo de rentabilidade. Nesse caso aqui, não apareceu no site que eu estava olhando nos investimentos do Banco Inter, CRIs e CRAs pré-fixados. Só apareceu o pós-fixado e o híbrido, né, que é a mistura de um pós-fixado e de um pré-fixado. Aqui a gente tem um exemplo de debenture que funciona exatamente da mesma forma, investimento mínimo, prazo de resgate e o tipo de rentabilidade. Só que aqui na parte de baixo a gente tem mais informações sobre a debenture. Né? Tem o emissor, a empresa que está emitindo, ele fala o estoque disponível de títulos que eles têm para emitir, fala aqui que o imposto de renda é isento, ele apresenta aqui um grau de risco, né? Ele fala aqui que é um investimento de grau de risco muito alto, e ele tem esse rating aqui, que seria uma classificação. Se eu não me engano, vai de C, B, A, aí vai A, AA e AAA. Né? O AAA seria a classificação mais alta aí, mostrando menos risco entre as debêntures. Tá? Eu não lembro agora se o pior nível seria o C ou o D, mas o rating ele tem essa classificação. E aqui também a gente tem informação do pagamento dos juros dessas debêntures, né? Dos cupons de juros. Você comprou um valor ali, vamos supor que você investiu 10 mil e ele vai render vai ter essa rentabilidade ao ano, só que você vai receber juros semestral a partir dessa data aqui. É uma coisa assim bem interessante das debêntures. Por fim, a gente chega aqui no nosso Tesouro Direto, que o melhor lugar para você conferir as aplicações do Tesouro Direto é no próprio site dele. Então a gente tem aqui, já explicando, a gente tem tesouros pré-fixados, onde eu vou ter taxas pré-fixadas, né? Eu tenho aqui o prazo de resgate 2029, 2033, desculpe. Eu vou ter aqui tesouros pós-fixados, no caso esse aqui acompanha a Selic. Lembra que o CDB, o LCI, o LCA, o CRI e o CRA, eles acompanham o CDI. Então o tesouro ele é um pouco maior do que esses investimentos, né? A gente tem uma Selic mais uma taxinha aqui pré-fixada. E a gente tem o tesouro híbrido, né? O IPCA+, que ele acompanha a inflação e vai ter mais uma outra taxa pré-fixada. Entre os tesouros IPCA+, a gente tem os que eles vão rendendo mês a mês e a gente tem os que pagam juros semestrais, da mesma forma que a debenture. Então, a cada semestre você vai ter ali uma rentabilidade em juros que você vai receber. Vale frisar que, por exemplo, quando eu pego aqui um Tesouro IPCA 2026 e nós estamos em 2022, o prazo de resgate deles é 4 anos. A gente cai na menor taxa de cobrança do imposto de renda, de 15%. Quando eu recebo juros semestrais, no início a gente começa a pagar imposto de renda na maior taxa de 22,5%, vai decrescendo até passar em 2 anos, né? Então talvez você perde um pouco de dinheiro aqui na questão dos juros semestrais por conta do imposto de renda. Um detalhe importantíssimo, o Tesouro Direto, apesar dele ter data de resgate, que está aqui, ele tem liquidez diária, tá? Só que ele sofre do efeito de marcação a mercado, que é muito importante, e tem gente que faz trade em cima disso aqui, e no próximo vídeo eu vou explicar bem para vocês entenderem. Eu não vou entrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente tem aqui também os valores mínimos de investimento, e a gente tem aqui o preço da cota, né? Que o Tesouro, eles são cotas. E a gente, quando você investe o valor mínimo ou uma outra fração, você está investindo em parte de uma cota, mas você pode comprar tanto a cota, eu quero uma cota, 2, 3, 4 cotas, quanto fazer em cima desses investimentos mínimos. Passo um parênteses com vocês, a questão do IOF, tá? O IOF tem que verificar bem, né? O CDB, ele é cobrado o IOF, o Tesouro, eu tenho essa cobrança do IOF, e o que acontece? Ele é um imposto que ele foi feito justamente para evitar que você entre no investimento e tire o seu dinheiro num curto prazo. Se você entrar hoje e em menos de 30 dias você tirar, vai ser cobrado o IOF. Ele tem uma tabela regressiva e essa cobrança dele não é em cima do capital principal. Essa cobrança ela é em cima do rendimento.
Então a tabela é essa aqui. Vamos supor que você entre hoje e tire o dinheiro amanhã, de tudo que ele rendeu, você vai pagar 96% de IOF. Se você tirar no segundo dia, 93%, terceiro 90%, até no 30º dia, que a partir daí você fica isento de IOF em cima da sua rentabilidade. Aí você não tem mais essa cobrança do IOF, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro, não restam tantas dúvidas assim a respeito dos investimentos. Então, eu parto do princípio que se a gente vai na renda fixa, a gente quer segurança e a gente quer rentabilidade garantida. Vai no mais simples, vai no Tesouro Direto, vai no CDB, talvez até um LCI e um LCA, tá? Mas estudem bem, vê a questão do prazo e da liquidez, né? Quando que você pode resgatar, se pode sim ou não. O Tesouro Direto, ele é muito usado como reserva de emergência. Basicamente aqui o Tesouro Selic, que ele não vai sofrer da marcação a mercado, tem liquidez diária e está acompanhando aí a taxa básica de juros. Então ele é uma excelente forma de você ter uma reserva de emergência. Um detalhe, né? A solicitação de resgate ela tem que ocorrer em dias úteis e o Tesouro Selic, a partir de determinado horário do dia, ele é D+1. Você solicita o resgate hoje, ele cai na conta amanhã. Se for até um horário ali pela manhã, se eu não me engano é às 10 da manhã, ele entra em D+0, ele entra no mesmo dia. Fechou, pessoal? Então, muito obrigado. Acompanharam aí o vídeo sobre renda fixa e até o próximo vídeo. Valeu!